Olá, queridos, paz do Senhor. Estamos de volta hoje para estudarmos a segunda parte da rede ministerial, é o capítulo 2. Nós vamos entender um pouco mais sobre o perfil que Deus nos deu para servir. Queria que você fechasse agora seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê condição de entendermos aquilo que está no seu coração. Pai, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos a Tua bênção sobre nós, pedimos a Tua bênção sobre cada aluno, que nós possamos compreender os Teus propósitos e, de forma especial, entender o que é que o Senhor deseja de nós, através da rede ministerial, do perfil de servo que o Senhor nos deu, e hoje, em especial, falando sobre essa paixão que foi colocada em nossos corações pelo Senhor. Nos ajuda, nos dá a Tua graça, nos dá a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse seu livro, né, a Xerox que está na sua mão, na página 23. Nós já vimos até aqui que a rede ministerial tem um objetivo, e nós já vimos isso na sessão passada. Nós vimos o processo da rede ministerial, né, que envolve por que devemos servir, que é para glorificar a Deus e edificar os outros. Nós vimos como nós devemos servir, que é de acordo com o nosso perfil de servo. O Senhor nos deu um perfil e você tem que entender que este perfil define muito do que você vai fazer, de como, onde, o que você vai fazer. Porque esse perfil envolve 3 elementos importantes, que é a paixão, o dom espiritual e o seu estilo pessoal. Então, na sessão de hoje, nós vamos trabalhar, aí veja aí na página 23, nós vamos definir a nossa paixão, nós vamos explorar um pouco mais sobre essa paixão, nós vamos definir e vamos fazer uma lista de suas características principais. Nós vamos compreender como é que funciona essa paixão, que paixão é essa, né? A Bíblia fala sobre a paixão carnal, que o próprio Deus reprova, mas não é dessa paixão carnal que nós estamos falando, é da paixão ministerial, que você vai entender como é que ela é, o que é, quais são as suas características e como ela se define na sua vida, tá? Nós vamos ver aqui, nós vamos completar um indicativo de paixão, identificar algumas áreas de paixão que nós podemos trabalhar, tá? E definir esse primeiro elemento do seu perfil de servo, que é a sua paixão individual, certo? Então nós vamos ver, passa aí para a página 24, nós vamos ver o seguinte. Talvez você não conheça Billy Graham, não sei quem está assistindo aí a aula, que tem assim mais ou menos a minha idade ou mais, que conheceu o Billy Graham, ouviu falar dele. Se você ouvisse falar de Billy Graham, quando você ouve falar de Billy Graham, o que é que vem à sua mente? Talvez o Billy Graham seja muito antigo e você não consiga saber, mas se eu falasse de Madre Teresa de Calcutá, muito mais conhecida, então eu acredito que você provavelmente saberia das características principais de Madre Teresa de Calcutá. Mas se você não consegue visualizar isso com ela, pense então numa pessoa que é bem presente, a Irmã Dulce. Irmã Dulce, o que é que vem à sua mente quando você pensa na Irmã Dulce? A Irmã Dulce, ela tem uma característica principal. O ministério dela foi marcado por algo, que foi a paixão pelos necessitados. Irmã Dulce não se preocupou com a classe alta, não se preocupou com os militares, não se preocupou com jovem, adolescente, adulto, casal, solteiro, não se preocupou com nada disso. O que era a preocupação principal dela? Era a causa dos necessitados. Então, da mesma forma como a Irmã Dulce, ela tinha uma paixão pelos necessitados. A Madre Teresa de Calcutá também tinha paixão pelos necessitados. Billy Graham foi um grande evangelista, na sua época ele foi um dos maiores evangelistas que já existiu, e a paixão dele era as almas perdidas. Aí eu pergunto para você, o que é que você pensa quando você pensa em você mesmo? Assim, poxa, minha principal característica é essa aqui. O que realmente me dava vontade de fazer, o desejo de fazer é isso aqui. Então, essa talvez seja a sua paixão. Então, nós vamos entender melhor isso aí, tá bom? Então, primeira coisa que nós vamos entender. Gente, eu esqueci de passar aqui, a rede ministerial. Esqueci de passar o slide. Meu telefone está aqui, se você precisar, pode me ligar, mandar um WhatsApp. Só peço que você se identifique, diga qual é a sua turma, seu nome, para que eu possa, então, lhe responder. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Não, eu sempre digo, não existe dúvida besta, existe sim aluno besta que não pergunta, tá? Então, por favor, tire suas dúvidas. Então, aqui nós temos o texto de Salmo 37, 3-6. Ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor
e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o que você observa nesse texto? Que ele diz que ele concederá os desejos do teu coração. Esse desejo do teu coração é exatamente a sua paixão. Deleita-te no Senhor. Quando você se deleita no Senhor, o Senhor tem prazer em realizar os seus desejos. E esse desejo, entenda, é o desejo que Deus colocou no seu coração, na área ministerial. Então, o texto nos fala de forma muito clara. Aí nós vamos definir o seguinte. Nós vamos ter essas 3 primeiras características principais da rede ministerial. Vamos completar esse levantamento da paixão. E você vai, então, entender em quais áreas principais você pode atuar no seu ministério. Isso nós vamos usar, gente, esse é um dos exercícios que nós vamos usar no final, quando nós tivermos a consultoria, se nós tivermos realmente a consultoria, eu vou sentar com você e vou definir, detalhar essa sua paixão, em quais são as áreas que você pode atuar a partir da sua paixão, ok? E nós vamos ter um entendimento melhor sobre ela. Então, a primeira coisa que você tem que entender, a primeira característica da paixão é que ela é dada por Deus. Ah, Jurema, mas não é meu desejo? Sim, mas foi Deus que lhe deu. É dada por Deus. Deus tem prazer em conceder os desejos do seu coração. Segunda característica é que não existe paixão certa ou errada. Então não existe essa coisa de que fulano é apaixonado por pobres, ou todo mundo da igreja toda deveria ser. Não, e é muito comum você ouvir isso. Porque a misericórdia na igreja, só um pingo de pessoas se preocupam com a misericórdia. A igreja toda não se preocupa. É porque a igreja toda não tem paixão pela misericórdia, pelos necessitados. E uma pessoa, 2, 3, 4, 5 numa igreja, dependendo do tamanho da igreja, é mais do que suficiente para fazer o trabalho de misericórdia, para envolver a igreja. Porque alguns vão dar os elementos que vão ser doados. Alguns vão dar o dinheiro que precisa para comprar esses elementos. Outros vão estar junto com as pessoas, lidando com elas. Então, cada um tem o seu lugar. Então, não existe paixão certa nem errada. Eu não gosto de trabalhar com crianças, eu gosto de trabalhar com adultos, ótimo. Eu gosto de trabalhar com idosos. Gente, idoso é a coisa mais gostosa do mundo. Maravilha! O importante é que você saiba que não existe paixão certa nem errada. Porque fulaninho tem a paixão assim, beltraninho é assado. Cada um é individual, tá? E a paixão responde à pergunta onde você deve servir. Então, você entendendo a sua paixão, você vai entender aonde você deve servir, ok? E paixão, vamos definir então paixão, diz assim, a paixão é um desejo, ou seja, Deus quer fazer o quê? Satisfazer o desejo do nosso coração. Então, a paixão é o desejo dado por Deus que nos impele a fazer diferença num determinado ministério. Então, a paixão é exatamente essa vontade que você tem de fazer algo numa área específica. Eu quero fazer diferença nisso aqui, eu quero fazer algo, isso aqui me incomoda, isso aqui me deixa assim, às vezes, aflito, porque eu queria fazer alguma coisa para mudar a realidade disso. Essa talvez seja a sua paixão ministerial. Então, é um desejo dado por Deus que lhe impele a fazer diferença num determinado ministério. Ok? Essa é a definição de paixão. Nós vamos ver... Tem um exercício que vocês precisam fazer, e nós vamos falar daqui a pouquinho dele, tá? Vamos pensando aqui ainda sobre essa paixão, eu queria que você pensasse o seguinte, Paulo, ele era um homem que ele foi muito usado por Deus, mas ele foi usado de uma forma muito específica. Paulo, ele não tinha paixão pelo povo judeu. Paulo não tinha vontade de alcançar judeus. Paulo, ele tinha paixão pelos gentios. Então, você observa que a paixão de Paulo era o desejo dele levar a mensagem de Cristo para aqueles que não o conheciam, que eram os gentios da época. Os judeus tinham tido sua oportunidade de conhecê-lo. Paulo não tinha essa vontade de ficar pregando. Ele pregava também nas sinagogas, ele pregava também para os judeus. Mas o ministério de Paulo, a principal tarefa exercida por Paulo foi pregar o evangelho a quase todo mundo conhecido da época, que eram os gentios. Ele foi a quase toda a extensão dos gentios da época. Então era a paixão de Paulo. Aí você compreende melhor a sua paixão, né? Geralmente, mas eu não tenho vontade nenhuma de evangelizar, eu tenho vontade de trabalhar com a igreja. Ótimo, sua paixão é relacionada à igreja. Maravilha, não há problema algum. Contanto que você compreenda qual é a sua paixão. Então nós vamos ver que algumas coisas às vezes nos condicionam na questão da paixão, né? A gente observa que tem pessoas que dizem assim, eu sou novo demais para fazer isso. Eu sou velho demais. Eu não tenho experiência. Eu não tenho conhecimento.
Ah, eu não tenho. Não importa o que você tem, o que você deixa de ter. O que importa é o seguinte, que a rede ministerial lhe faz pensar que você pode simplesmente identificar uma área possível de trabalho que independe da sua capacidade de realização ou da sua condição para fazer aquilo. Ah, eu não tenho conhecimento, não importa. Porque a paixão foi dada por Deus, que é o desejo de você realizar algo em uma área específica. Então, não depende de você ter ou não capacidade, ter ou não conhecimento, ter ou não dinheiro para realizar, para você ter a paixão. Porque tem pessoas que querem casar, né? Quer porque quer casar. Tem gente que quer ter filho. Tem gente que quer ter um emprego bom. Tem gente que... Para que eu tenha um emprego bom? Hoje você pode dizer, eu não tenho nem informação, mas que eu vou ter um emprego bom. A minha formação hoje só me permite chegar até talvez a um balcão de loja para ser vendedor. Mas eu quero ser um diretor de uma empresa. Então o que você vai fazer? Você vai correr atrás da sua capacitação. Mas independente de você ter capacitação ou não, você tem um desejo de ser um diretor de uma empresa, talvez? Ah, eu queria tanto ser um médico renomado. Mas você não estudou para ser médico, mas você ainda pode estudar. Mas independente de ter estudado ou não, você tem um desejo de fazer. E esse desejo, que é a paixão ministerial, é esse desejo dado por Deus, que nós vamos tentar identificar hoje. Tá? Tem um exercíciozinho que vocês vão fazer na página 24, 25, tá? Página 25. Vocês vão fazer esse exercício e eu vou pedir que vocês respondam esse exercício de acordo com as orientações que eu vou dar aqui agora. É um exercício fácil. É um exercício que você vai poder fazer e a partir dele você vai ter a ajuda necessária para identificar a sua paixão. Primeira orientação é: ore enquanto você considera as suas respostas. Primeiro você tem que entender que não tem que ter ajuda de ninguém. Se você quiser minha ajuda, eu vou lhe dar ajuda só no sentido de te orientar como fazer. Mas na hora de fazer, é você sozinho, você e Deus. Você vai estar em oração, pedindo a Deus que lhe ajude nas respostas que você vai dar. E em terceiro lugar, não existe uma resposta certa nem errada aqui. Você não vai ter uma resposta ideal. Porque nós estamos acostumados a ter as respostas ideais, a resposta politicamente correta. Hoje nós somos levados a pensar naquilo que as pessoas gostam de ouvir. Não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito, nem o que você mesmo pensa. Interessa sim que você aqui não tem uma resposta que você tem que acertar. O acerto aqui é você falar a verdade ao seu respeito. Rede ministerial, você o tempo todo tem que pensar sobre a verdade a seu respeito. Isso realmente é verdade sobre você? Não, não é. Então, essa resposta não é a que você deve dar. Porque não existe uma resposta certa para o que você tem que acertar. Você tem uma resposta que você vai dar de acordo com o que você tem a revelar a respeito de você mesmo. Quarto, não se preocupe se você pode ou não concretizar a sua paixão nem como isso pode ser feito. Então, não tenho condição nenhuma de fazer, não importa, mas eu tenho desejo, eu gostaria de fazer. Pronto, só considere isso. E complete o questionário como se não houvesse nenhum obstáculo para a realização dos desejos do seu coração. Esse questionário é formado por 10 perguntas, você vai até a quarta pergunta respondendo. Chega na quarta pergunta, se você já tiver a resposta de qual é a sua paixão, você já pode parar ali e ir para a questão 10 e dar a resposta. A minha paixão ministerial é essa. Se você chegar na questão 4 não ter conseguido ainda a resposta de qual é a sua paixão, você completa todas as perguntas e tenta no final chegar a uma conclusão de qual é a sua paixão. Vamos tentar ver se você consegue. Qualquer dúvida, me liguem, o telefone está aí, contatos podem, se não conseguir pegar aqui, pega com o pessoal da coordenação e a gente tenta lhe ajudar a fazer esse exercício. Mas é super fácil. Pense sim, sempre que você está fazendo esse exercício e você está tentando descobrir aquilo que é a seu respeito, a verdade sobre você. Amém? Bom, passe aí agora para a página 30 e nós vamos ver aqui um esclarecimento a respeito da sua paixão. Primeiro, nós vamos ouvir essa história aqui, é a história de João, e nós vamos tentar ver se a gente consegue, a partir da história de João, compreender melhor a nossa própria história, tá certo? João é um jovem com uma paixão para trabalhar com crianças. Poxa, João era apaixonado por crianças. Ele começou servindo na escola dominical. Serviu ali por algum tempo e começou a se sentir como se aquele não fosse o seu único tipo de contribuição. Ele queria fazer algo mais. Ele gosta muito de trabalhar com crianças.
mas sente que a contribuição singular que ele pode dar é outra. Aí continua. João descobriu que realmente quer trabalhar com filhos de pais solteiros. Então não é só criança, filhos de pais solteiros. Ele mudou então seu ministério na escola dominical para algo que a sua igreja chama de ministério do colega, onde cada adulto se torna colega de uma criança filha de pais solteiros. Ele sentiu ali, por um tempo, serviu ali com muita eficiência e com muita satisfação. Porém, à medida que o tempo passou, ele começou a dizer, sabe, eu tenho uma paixão mais profunda ainda. Não apenas pelas crianças que são solitárias, mas também por crianças que estejam realmente em batalha com a vida e com relacionamentos. Começou a trabalhar em um programa que a igreja mantinha com crianças problemáticas. Essas crianças haviam perdido um dos pais através de morte ou divórcio. Então, finalmente, ele pôde dizer, este sou eu, estou realmente trabalhando com crianças de uma maneira que reflete a minha paixão. A paixão de João, nesse caso aqui, era uma paixão por crianças, filhos de pais solteiros ou separados, e que tinham problemas a partir disso. Então ele conseguiu identificar, então observe que talvez você consiga até achar a sua área de paixão, mas você não saiba ainda exatamente o que ali você vai fazer. Então você vai ter que descobrir. A descoberta da sua paixão já é pelo menos onde você gostaria de trabalhar, ok? Então tente achar, tente pensar, fazer o exercício que foi passado para que você compreenda melhor, tá? Nós vamos ver aqui, temos também outro caso aqui de Maria, né? Maria, ela tem a paixão por alcançar os perdidos. Ela deve ter alguns dons que contribuem para isso, né? Porque tudo vai junto. Então aqui Maria, a paixão dela é alcançar pessoas que tenham o desejo de conhecer a Deus, né? Que estão perdidas. Aí então vamos ver aqui. Ela primeiro começa com o entendimento de que todas as pessoas, qualquer perdido. Só que aí depois ela descobre que mais na família, vai para os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho. Ela percebe que ela gosta também de alcançar crianças. Então, essa mudança nesse perfil de Maria mostra que primeiro ela começa com todos, qualquer pessoa. Aí ela começa a identificar que ela gosta muito de trabalhar com a família, com os amigos. Aí ela vê que na vizinhança existem pessoas que precisam ser alcançadas. Ela enxerga os seus colegas de trabalho, até que ela chega a crianças. Então ela gostaria de alcançar pessoas que fazem parte da sua vizinhança, crianças que estão ali por perto, que fazem parte do relacionamento das pessoas que estão envolvidas na vida dela e que ela quer, na verdade, evangelizar essas pessoas. Então, você vai conseguir, a partir do exemplo de João e do exemplo de Maria, compreender a sua própria paixão. E agora você vai responder no seu livro, na página 31, você vai responder exatamente... primeiro aqui você vai colocar qual é a sua paixão, aí você vai pensar, o que exatamente da minha paixão eu gostaria de fazer? Aí você vai colocar do lado, nós temos ali 4 linhas, mas você pode escrever mais, não precisa ser só 4, e você vai tentar compreender melhor como é que funciona essa sua paixão. Se nós estivéssemos com a aula em grupo, nós estaríamos agora fazendo exercício em grupo para lhe ajudar nessa parte, mas infelizmente a nossa aula em grupo não vai poder acontecer agora por conta da pandemia, mas você vai poder fazer esse exercício agora pensando em como você vai, a partir da paixão que você descobriu, como você vai traçar o caminho dessa paixão. É paixão por quê? Eu tenho paixão por missões. Mas o que missões? Não, eu tenho paixão por missões, é ensinar a igreja a fazer missões. Mas ensinar de que forma? Aí você vai pensar, não, mas eu vou ensinar na prática, levando a igreja a fazer missões. O que eu posso fazer, levar a igreja a fazer missões? Então eu vou começar a entender melhor a minha paixão. Lembra o seguinte, que como eu falei no início, na primeira aula, a rede ministerial ela é muito ligada uma coisa à outra. Então, se você não consegue descobrir sua paixão, lá na frente você vai ter dificuldade na hora de traçar o seu perfil. Então, você precisa agora descobrir sua paixão. Juliana, se você chegar até lá mais na frente, até no final, Juliana, não descobri da minha paixão, a gente vai sentar na consultoria, eu tento com você descobrir qual é a sua paixão. Mas a partir do momento que você começa a descobrir as outras coisas, você vai percebendo como as coisas vão se encaixando, tá? Agora, você tem que pensar o seguinte,
para descobrir a minha paixão, eu tenho que fazer os exercícios. Quando chegar na parte de dons espirituais, estilo pessoal, você vai precisar fazer os exercícios. Então, não deixe os exercícios para depois, vá fazendo os exercícios. Eu vou estar sempre trazendo aulas à parte dos exercícios, ensinando vocês a fazer os exercícios, para que vocês possam fazer com calma. Vai ter a aula principal, onde eu vou passar a lição toda, mas os exercícios eu vou trazer à parte, para que vocês vão fazendo os exercícios, tá bom? Já tem um exercício aí que vai ser dado para vocês, que vocês precisam fazer, que é a parte o levantamento do observador. Você vai receber 3 folhinhas, que você vai ter a oportunidade de dar para 3 pessoas que lhe conhecem. Então, você, a partir dessa segunda aula, já tem que fazer isso. Você vai procurar 3 pessoas que lhe conhecem, que sejam da igreja, que tenham noção do que é dom espiritual para Deus, na Bíblia, a visão correta de dom espiritual, e que conheçam você, de verdade. Conheçam você na sua essência. Ah, anda comigo de vez em quando, só me conhece da igreja assim, lá superficialmente, não é bom. Seriam pessoas que conhecem você de verdade. Por quê? Elas vão falar a verdade sobre você. Oriente essas pessoas que não existe resposta certa, não existe o ideal, o que você deveria ser. Ela tem que dizer a verdade. Olha, fulano não gosta disso. Não gosta. Fulano gosta disso aqui. É isso aqui que ele gosta. Que ela diga, você gosta disso aqui. Mas então, são pessoas que realmente lhe conhecem. Você vai fazer esse levantamento, nós vamos usar isso aí numa aula posterior, mas você já precisa começar a fazer essa semana. Dá para a pessoa que vai responder, para depois você, na próxima semana, tomar de volta. Tá certo? Bom, para nós resumirmos a nossa aula, eu quero que você, aí na página 32, você vai ter aí um resumozinho, tá? Paixão é dada por Deus, não tenha medo da sua paixão, não tenha medo de revelar, não tenha medo de se expor. Oh, Jurema, mas o que eu gostaria de fazer é tão impossível, Jurema. Todo mundo diz que eu não tenho nem jeito para isso. Não importa o que as pessoas dizem, importa o que está no seu coração. Não há paixão certa ou errada. Não existe. Ah, eu deveria se pensar nisso, não naquilo. Eu deveria me preocupar mais com a alma perdida do que com o louvor da igreja. Eu deveria me preocupar mais com o futuro das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do que pensar com os idosos que já estão morrendo, já estão no final da vida. Não interessa. Se você tem paixão por idosos que estão no final da vida, então dê a eles o melhor que você tem para eles poderem se encontrar com o Senhor preparados, porque você ajudou a prepará-los a se encontrarem com o Senhor. Não importa qual é a sua paixão. A paixão responde à pergunta: onde eu servirei? Onde é que eu devo servir? O que é que eu devo fazer na igreja? Aonde, em que lugar da igreja eu vou estar envolvida para fazer? Tá certo? Então pense nisso. E nós vamos estar, então, achando um indicativo de paixão. Jurema, mas eu já fiz esse exercício antes e agora percebo que na época eu não tinha maturidade suficiente e achei que era uma coisa, hoje eu vejo que é outra. Então, ótimo, que bom que você se está descobrindo, está amadurecendo, não tem problema. A gente entende que essa é uma descoberta, realmente descoberta, porque você vai descobrir algumas coisas hoje, amanhã você descobre outras, talvez você já tenha descoberto coisas no passado por sua experiência ministerial, e agora está descobrindo outras novas coisas. Glória a Deus, é o momento, então você vai estar descobrindo aquilo que você precisa. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que você tenha a graça do Senhor para responder suas perguntas, achar qual é a sua paixão, qual é o desejo dado por Deus e onde você precisa estar trabalhando para fazer a vontade de Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima aula.